As Sementes do Reino. Baseado no livro A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, de Sergito de Souza Cavalcante. Abertura, citação de Gibran Khalil Gibran. A coruja, cujos olhos feitos para a noite são velados ao dia, não pode descortinar o mistério da luz. Se queres realmente contemplar o espírito da morte, abre amplamente as portas do coração ao corpo da vida. Pois a vida e a morte são uma e a mesma coisa, como o rio e o mar são uma e a mesma coisa. Na profundeza de vossas esperanças e aspirações dorme vosso silencioso conhecimento do além. Todas as citações se referem aos evangelhos e ao livro, Atos dos Apóstolos. Parte 5ª, após 40 dias de profícuos ensinamentos, o Cristo sobe ao Pai. Havendo provado que a morte não existe, que somente o corpo de carne é que morre. A primeira igreja cristã nascente, a chamada Casa do Caminho, ensaia o estabelecimento do reino de Deus na terra. O movimento dos seguidores de Jesus, nos primeiros tempos, foi decididamente um movimento missionário e profético. O livro Atos dos Apóstolos prova isso constantemente, mediante fatos e testemunhos. A vida religiosa dos primeiros cristãos centrava em 4 funções principais: a oração, os sermões, a instrução religiosa e uma refeição diária em comum. Esta refeição, partilhada em memória da última ceia, era chamada de Ceia do Senhor. Ajudava a fortalecer a comunhão entre os fiéis, que acreditavam na presença do próprio Cristo à mesa. Levavam uma vida pobre, despojada, sem confiar no poder do dinheiro. Não visavam interesses próprios. Curar doentes e expulsar espíritos maus fazia parte da prática profética dos homens do caminho. Eram íntegros e não se deixavam corromper. Proclamavam e exigiam o perdão e o arrependimento das faltas. Anunciavam com coragem o reino de Deus e a boa nova de Jesus porque tinham consciência de estarem vivendo em uma sociedade injusta e desigual, na qual havia lobos, ou seja, pessoas corruptas e violentas. A fim de proverem sustento aos convertidos, tinham por hábito repartir seus bens. Quando havia necessidade, os fiéis vendiam o que tinham e davam aos apóstolos o dinheiro arrecadado para ser distribuído na comunidade. Era hábito da igreja que começava a ajudar os pobres, especialmente as viúvas. Esta ajuda, que seguia o padrão da tradição judaica, incluía a distribuição diária de cestas com alimentos e às vezes com algum vestuário. Não havia na Casa do Caminho e nas primeiras igrejas cristãs nenhum ato litúrgico. Os mais velhos eram muito respeitados e chamados de presbíteros. Presbítero é um líder da religião que participa, sua função é orientar e ensinar os mais jovens. Gostavam imensamente de jejuar, adoravam cantar, havia um ditado entre eles: se estás triste ora, se estás alegre canta. Eram homens de muita fé e tinham profundo respeito pelo trabalho uns dos outros. Procuravam no entendimento e no bom senso superar dificuldades. A direção e as decisões eram tomadas por consenso. Os integrantes do movimento cristão até os anos 30 e 60 não criaram uma nova estrutura separada do judaísmo. Simplesmente deram vida a um movimento religioso de renovação e de transformação dentro do próprio judaísmo. Por isto muitos cristãos continuavam frequentando o templo e as sinagogas, além da Casa do Caminho. Lutavam como podiam pela suficiência e a não submissão financeira da casa. Jesus era a saudade, mas era também a alegria daquele grupo de pessoas. No estudo, no trabalho, na vivência evangélica, os primeiros cristãos vivenciaram um momento único de paz, amor e espiritualidade. Conforme está escrito no livro Atos dos Apóstolos. Em todos eles havia profundo respeito e os apóstolos faziam muitas curas. Todos os dias se reuniam em grupos pequenos, nas casas e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja cristã nascente, todos os que estavam sendo salvos. Todos os crentes eram um só na mente e no coração e pregavam corajosamente a mensagem de Jesus. E ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio, todo mundo estava repartindo o que tinha. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor, e havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Não havia pobreza, pois todos os que possuíam terra, ou casas, vendiam tudo e traziam o dinheiro aos outros em necessidade.